Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Professora Thaís, de novo fazendo mais uma videoaula aí para vocês, tá? Essa semana nós iremos trabalhar um pouquinho com a coesão referencial, que é a habilidade EF07-LP12, que é reconhecer recursos de coesão referencial, lexical e pronominal em textos de diferentes gêneros. Então, olha só, essa semana, a primeira aula desta semana, a gente vai trabalhar um pouquinho com a coesão referencial. Nós vimos isso também semana passada, mas em outro contexto. Então, hoje eu vou reforçar um pouquinho a coesão referencial para vocês, tá ok? Vocês vão ver que nós trabalhamos a coesão referencial e não sabemos que é esse nome, certo? Nós fazemos isso sempre e não usamos a palavra coesão referencial, certo? Vamos lá então? Vamos para o primeiro slide aí? Então, o nosso objetivo da aula de hoje é identificar e reconhecer o uso de palavras e pronomes como recursos coesivos que possibilitam a progressão textual. O que é essa progressão textual? O que é progredir? É a gente conseguir caminhar, a gente conseguir... Como eu posso falar para vocês? É a gente conseguir entender todo o texto. Enquanto eu vou lendo o texto, eu vou conseguindo entender. Um parágrafo conversa com o outro. Isso é uma progressão. Eu não posso, de repente, estar num parágrafo falando de um assunto e, de repente, passar para outro falar sobre o outro. Não, tá? Porque no meu texto eu tenho que ter essa coesão. Eu tenho que ter essa progressão textual. O que é essa progressão? É quando eu vou conseguindo entender o texto no total. Porque ele vai me permitir isso, os parágrafos, a coesão entre os parágrafos, as palavras e os pronomes vai me possibilitar isso, certo? Esse é o nosso objetivo da aula. Bom, o que é coesão referencial? Então, a coesão referencial é um mecanismo de coesão textual que colabora com a textualidade através do uso de elementos coesivos. Ela conecta as diversas partes de um texto, sejam palavras, orações e períodos. Pessoal, não precisa ficar preso, professora, o que é coesão textual? O que é textualidade? Elementos coesivos, não precisa ficar preso nisso, tá? Em algumas palavras. Por quê? Porque a coesão textual, vocês vão ver, a hora que eu der o exemplo para vocês, que vai ficar muito fácil. Nós fazemos isso. Eu peço para vocês fazerem isso todo momento de escrever um texto, de escrever um parágrafo, de escrever o que for. Pra gente o quê? Pra gente ter essa progressão textual, pra gente ter esse alinhamento entre os textos, esses elementos coesivos entre o texto, certo? No caso aí, ela conecta as diversas partes de um texto, seja palavras, orações e períodos. O que é isso? São palavras, é esse mecanismo que eu uso para eu poder ligar palavras uma com a outra, seja orações uma com as outras, ou então até períodos, tá? Lembrando que nós temos períodos simples, períodos compostos e tudo mais, certo? Nós já vimos isso logo no comecinho do nosso ano. Próximo slide. É a complementação de coesão referencial. Então, olha só, trata-se de um recurso coesivo que ocorre quando um termo ou expressão, palavra, tá? Ou palavras, que já foi citado no texto, é retomado por meio de outro termo que o substitui. O que foi mencionado anteriormente é chamado de referente textual, enquanto o termo que o remete é denominado de correferente. Não precisem se preocupar com os nomes. Nós não vamos, e eu não vou cobrar isso de vocês, esses nomes, mas é só para vocês terem uma ideia de como é chamado os termos. Então, olha só, a função
da coesão referencial é extremamente importante para a coerência textual, visto que permite que o leitor identifique os termos referidos no texto. Isso foi trabalhado hoje na aula, foi trabalhado semana passada na aula, certo? E a gente nem presta atenção no que a gente está fazendo. Por quê? Porque isso daí é automático com a gente. Nós não ficamos repetindo a todo tempo uma palavra. Você conversando com o seu amigo, com o seu familiar, você não fica repetindo essa palavra sempre no seu texto, na sua conversa. Que até você vai falar, ó, peraí, para de repetir, usa outro termo. Tô cansada de ouvir a mesma palavra 50 vezes em uma frase, 50 vezes em um texto, certo? Então, olha só, esse recurso que a gente está tratando aqui é a retomada de um termo que eu já disse antes no meu texto, mas que eu não posso ficar repetindo ele sempre, porque senão meu texto fica repetitivo, fica chato. Eu não vou conseguir nem ler esse texto, certo? Então, essa função de coesão referencial, ela é super importante no meu texto, certo? Para quê? Para não deixar o meu texto repetitivo. Tudo que eu for escrever, para não deixar repetitivo. E nós usamos isso na nossa fala e nós nem percebemos. Próximo slide é o exemplo. Olha só como vai ficar fácil para vocês essa habilidade, a habilidade 12 de língua portuguesa. Exemplo: Sara saiu essa manhã de casa. Ela foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Então, olha só. Na primeira oração, eu tenho que a Sara saiu essa manhã. Então, quem é o sujeito dessa frase? A Sara. Ela que praticou a ação de sair de casa essa manhã. Mas eu continuei, ela saiu por quê? Porque ela foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Então, olha só, para eu não falar de novo, Sara foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança, o que eu fiz? Eu troquei o substantivo Sara, substantivo próprio, pelo pronome ela. Poderia continuar esse texto. A menina, a mulher foi trabalhar na loja, mais tarde foi ao curso, mais tarde ela foi ao curso de dança. Perceberam então que eu tenho várias palavras para eu poder não repetir a palavra Sara? Porque senão meu texto ficaria dessa forma. Sara saiu essa manhã de casa, Sara foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança e ainda poderia completar. Sara foi trabalhar na loja e mais tarde Sara foi ao curso de dança. Para que repetir tantas vezes a palavra Sara? Eu não preciso disso, certo? Por isso que esse meu recurso de coesão referencial trata disso. Trata dessa retomada do sujeito, evitando essa repetição desnecessária. Porque às vezes vocês começam a escrever um texto e ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez isso. É isso que não pode acontecer. Essa repetição de termo. Por quê? Porque vai deixar meu texto horrível, cansativo, repetitivo. Certo? Então, pessoal, nada mais, a habilidade de hoje, a habilidade de língua portuguesa do 7º ano, a habilidade número 12, nada mais é do que eu trabalhar com alguns termos que evitam a repetição desnecessária da mesma palavra, do mesmo termo, sempre no meu texto, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa estou à disposição, pode deixar comentário, gostaria que vocês dessem um like no meu texto e se inscrevessem no canal. Bons estudos e até a próxima aula. Um beijo, pessoal!